Olá pessoal, tudo bem? Bora para mais uma aula aqui do nosso treinamento de DataFeed OPC Suite. Galera, na aula de hoje a gente vai aprender, a ler dados Modbus aqui na plataforma de software do DataFeed, tá? Então, esse drive, na verdade, do Modbus que a gente tem aqui, ele foi criado de forma assim, especial para trabalhar com os CLPs do fabricante Vago, mas não quer dizer que eu só possa trabalhar com o Vago, tá? Com o Vago é mais fácil, porque eu consigo importar as tags lá, igual eu fiz lá com S7, por exemplo. Mas eu consigo comunicar qualquer dispositivo aí Modbus TCP, sabendo que o Modbus é um protocolo aí amplamente utilizado no mercado, tá? Para fazer essa demonstração de hoje, eu vou usar com vocês aqui uma plaquinha que eu tenho aqui na minha bancada, tá? Esse aqui é um Raspberry Pi 4. Eu instalei aqui a plataforma de automação do Codesys nele, Então ele trabalha como se fosse um pequeno CLP, na verdade um poderoso CLP. E eu vou rodar o Codesys nele e eu já habilitei nele aqui um servidor Modbus TCP, tá? Então eu tenho aqui a plataforma do Codesys já rodando, Aqui tem a configuração do meu servidor Modbus TCP, tá? No momento ele está ativo, só não está conectado, por isso que tem esse triângulozinho amarelo aqui. E eu separei aqui alguns endereços, Eu separei aqui alguns hold rasters e alguns input rasters para a gente poder estar trabalhando e testando, Eu vou usar só hold raster aqui, mas já tem aqui disponível também input raster se eu quisesse. Poderia disponibilizar bobinas e entradas digitais, os discrete inputs, mas não disponibilizei, beleza? E o que eu vou demonstrar para vocês nessa aula, A gente vai aprender a ler esses dados, então eu separei até aqui na programação, eu separei aqui essa QW0, que é o meu hold raster 1, o meu primeiro hold raster, e a QW1, que é o meu segundo hold raster. O que eu vou fazer? Eu vou ler esses dados lá, ler e escrever esses dados pela plataforma lá do DataFeed, e eu também vou ensinar vocês a trabalhar com outro recurso do DataFeed, que é a parte de programação lá, que a gente pode estar fazendo conversões. Então eu vou ensinar vocês, por exemplo, aqui, a converter um valor de temperatura de graus Celsius para Fahrenheit ou vice-versa. A gente vai utilizar esse programinha para poder fazer essa prática, tá? Então vamos lá para o DataFeed. Primeiramente, vamos aprender a trazer a comunicação Modbus, configurar o drive Modbus para cá. Então você seleciona aqui no Data Source o Modbus, cria aqui uma nova aplicação, igual aos outros. Aqui a gente dá um nome, eu vou dar o nome de Modbus Codesys, por exemplo, já que eu estou trabalhando com a plataforma do Codesys. E aqui eu só tenho a opção de Modbus TCP, Eu não tenho outra opção de Modbus aqui. Eu vou dar um Next. Aqui eu boto o endereço IP do meu dispositivo. O meu dispositivo lá, o meu Raspberry, ele está no endereço 192.168.0.1. Esse é o endereço que está configurado nele, ok? Tem que estar na mesma rede, do servidor, claro. Aqui eu posso dizer se eu quero fazer uma comunicação para escrita também, Se eu desmarcar isso, galera, eu não sei se eu cheguei a comentar, mas se você desmarcar isso aí, você não vai conseguir escrever no dispositivo, tá? Só ler dados. E aqui no More, eu posso habilitar, se eu estou comunicando via TCP ou via UDP, tá? Então você pode definir isso, tudo bem? Então vou dar um OK. Perfeito. Vou dar um Next. Aqui eu boto o Unit ID, se eu tiver. Aqui eu digo se o meu dispositivo lá ele vai iniciar no endereço 0 ou 1. Isso aqui é o offset, Tem que saber se o seu dispositivo Modbus que você vai comunicar tem offset ou não, Isso aí você vai ter que saber no manual do equipamento. Aqui tem algumas configurações sobre swap, Inverter byte, inverter word. Às vezes, dependendo do dispositivo que você vai trabalhar, Ele trabalha com uma word com os bytes invertidos e tal. Se você precisar disso, você pode habilitar aqui, tá vendo? Você pode habilitar aqui também para poder escrever single coils, single rasters. Você pode habilitar aqui para endereçamento em octal. Tem alguns CLPs, alguns dispositivos trabalham com endereçamento em octal. Se você precisar que o ID do dispositivo ele venha customizado lá no endereço, você bota aqui também. Então você tem algumas opções. No meu caso aqui eu vou deixar tudo no padrão, tá? Não vou mexer em nada, vou dar um Next. Aqui são aquelas configurações de comunicação padrão também, Se é intervalo de tempo e tal. Posso testar se eu já tenho conexão, vou dar um Test Connection. Connection Test Successful, então quer dizer que eu estou conseguindo alcançar lá o meu servidor Modbus, no meu Codesys. Ok, isso é um bom sinal. Eu vou dar um Next. Aqui, galera, aqui começa a ficar um pouquinho, não é que seja difícil, mas é um pouquinho mais complexo
do que as outras configurações que eu ensinei até agora para vocês, tá? Se eu tivesse trabalhando com automação Vago, eu poderia simplesmente vir aqui, ó, e clicar aqui, ó, Import Vago Symbol Files e fazer a importação, tá? Mas eu não estou trabalhando com o dispositivo da Vago, certo? Então eu vou ter que trazer na mão aqui minhas tags, tá? Mas não é difícil. Eu vou clicar aqui para adicionar uma nova tag, vou habilitar aqui tag. Agora, galera, aqui o nome eu vou dar o nome de HR1, né, que seria o meu Road Raster 1. Agora a sintaxe, o Modbus aqui, ele tem uma particularidade que eu vou ensinar para vocês aqui agora. Eu preparei esse pequeno slide aqui baseado no manual aqui da nossa ferramenta, né, do DataFeed, porque a sintaxe do Modbus tem que ser respeitado algumas regrinhas, tá? Então isso aqui seria a sintaxe completa, sendo que o que está em colchetes aqui, né, é opcional, e o que está entre esse colchete, esse colchete angular aqui, né, é mandatório, tá? Eu sou obrigado a colocar. Então o Unit ID é opcional, Group é opcional, Área é mandatório, Data Type é mandatório, Endereço inicial é mandatório, número de bits, se eu estiver trabalhando com bit, né, por exemplo, bobinas lá, discrete inputs, é mandatório, tamanho de array é opcional, sufixo opcional, ok? Então vamos lá, imagina só a seguinte situação. No nosso caso aqui a gente vai trabalhar com Road Raster. Eu separei dois Road Raster para a gente ler e escrever, né? Então eu tenho que definir que a minha área é um Road Raster. Então aqui tem uma tabelinha dizendo qual é a sintaxe, né, que eu tenho que colocar. Bom, olhando aqui na tabelinha, né, eu tenho Discrete Inputs, Discrete Output, que são as entradas discretas e as coils, Input Raster e Road Raster. No nosso caso aqui vai ser Road Raster. Então, na hora que eu for escrever minha sintaxe, eu tenho que começar definindo que é um Road Raster. Então eu tenho que colocar ou a letra R ou a letra HR. Eu gosto de colocar HR, tá? É particular meu, mas se tu botar só R também funciona, certo? Lembrando que o Road Raster, né, ele começa no 40.000 alguma coisa. Então é esse 4x aqui, né? Então ele é uma orientação do tipo Word, né? E ele é um dado que pode ser lido e escrito. Eu estou trabalhando com input raster, né? As entradas analógicas. Então eu teria que colocar a minha sintaxe, começando aqui a minha área, né, como ER ou como IR, beleza? E é um dado somente de leitura. Eu vou trabalhar com coil. Aí eu tenho várias opções. Posso botar A, O, Q, DA, DO ou DQ, tá? Então, gravando essa tabelinha, se vocês precisarem, isso está no manual do DataFeed, tá? Mas se vocês quiserem printar a tela e guardar com vocês, isso aqui é legal para ajudar, né? Se precisar configurar um drive Modbus aí no DataFeed. Então a gente vai começar a nossa sintaxe com HR. Aí depois eu tenho que colocar o tipo do dado, né? Qual é o tipo do dado? Então aqui eu tenho X para bit, aqui na tabelinha aqui de baixo. Então eu tenho X para bit, I para inteiro, W para Word. Se for uma DINT é DI, se for uma DWORD é DW, se for um dado real é R, se for um double é RD e se for uma string é S. Então, dependendo do tipo de dado que você estiver trabalhando, você vai colocar uma dessas sintaxes, um desse tipo de dado aqui, X para bit, né? Se for coil, por exemplo, discrete input, você vai botar X, I para inteiro, W para Word. No meu caso aqui eu trabalho com um dado de 16 bits, então eu teria que colocar ou I de inteiro ou W de Word. Tá? Eu vou trabalhar aqui com I. Então, por exemplo, a minha sintaxe vai ficar mais ou menos assim. Ó. Vai ficar o HR de Road Raster, depois o I de inteiro e o endereço, o inicial, né, que é o que diz aqui, né, o start address, o endereço inicial do dado que eu estou lendo ou escrevendo. No meu caso, lá no Codes ele começa trabalhando com 0. Né? O 0 do Road Raster representa o endereço 40.001. Então eu vou começar a botar isso. Vai ficar HR e 0. Tá? Essa é a minha sintaxe. Deu para entender? Acho que sim, né? Não é tão complexo assim não, mas aquela tabelinha ajuda bastante vocês no início, tá? Então vou botar aqui HR, I e o endereço 0. Beleza? Coloquei isso aqui, vou dar um OK. Se fez... Então beleza, agora eu vou criar aqui uma segunda tag já, porque a gente vai usar duas, né? Eu vou criar aqui o meu HR2, vou criar aqui como tag HR2, né, que seria o meu segundo Road Raster, e a minha sintaxe vai ser de novo HR e agora eu vou botar o endereço 1, né, que vai representar agora o endereço 40.002, que é o meu segundo Road Raster, ok? Então eu vou dar OK aqui e eu já tenho meus dois dados que eu preciso para trabalhar com a minha conexão.
eu vou dar aqui um Finish. E perfeito, ó. Eu já tenho aqui a minha conexão configurada. Se eu posso testar aqui também a conexão, ó. Tá alcançando lá o servidor Modbus, né? Então eu já posso trabalhar com esse cara aqui agora na minha aplicação, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu não vou usar aqui o Data Process Exchange que a gente tinha feito nas últimas aulas, que eu poderia sim pegar esse dado agora, né, do Codesys, né, do Modbus, e tá compartilhando ele com outras aplicações que eu tenho configurado aqui, ó. Por exemplo, com o CLP Mitsubishi, com o meu servidor OPC-DA, né, de teste, com o meu Compact Logic, com o meu CLPS 7200, com o meu CLP 300. Poderia estar compartilhando com qualquer um desses aplicativos que eu já tenho configurado no nosso aplicativo aqui. Mas eu quero ensinar para vocês agora o motor de pré-processamento, tá? O Pre-Process Engine. O Pre-Process Engine ele é uma parte onde eu posso fazer diversos tipos de programação que podem me ajudar a tratar dados aqui, né, dentro do meu servidor Datafeed OPC Suite, tá? Então eu vou habilitar esse recurso aqui agora e aqui, ó, a gente pode criar diversas ações. Então eu vou criar aqui uma ação, eu tenho que dar um nome para essa ação e dizer qual o tipo de operação que ela vai executar. Então eu tenho algumas opções aqui, ó. Tem aqui, ó, uma função matemática, então eu posso criar aqui uma fórmula matemática, eu posso criar uma função lógica. Então eu posso fazer uma programação lógica aqui dentro, né? Por exemplo, eu quero de repente monitorar alguns bits e se esses bits aqui tiverem verdadeiros, eu quero ligar uma saída, por exemplo. Você pode fazer isso aqui, tá? Então você pode ter essa não é uma lógica assim com tantos recursos, né, quanto você teria dentro de um PLC, mas dá para fazer algumas coisas bem interessantes aqui. Eu posso fazer conversão de dados. Então, por exemplo, eu tenho um dado lá de um formato e eu quero converter esse dado para outro formato. Quando ele chega aqui, eu posso fazer isso também. Eu tenho um engine aqui da linguagem Lua, tá? Que eu também posso trabalhar. Mas eu vou começar aqui com a questão de funções matemáticas, beleza? Então eu vou criar aqui uma ação, né? Eu vou chamar essa ação aqui, vou dar um nome para ela, para mim saber. Eu vou fazer uma ação aqui de conversão de temperatura, né? Então vou botar aqui temperature conversion. Tá, então eu vou botar um nome aqui para ela, para me saber que eu vou fazer uma conversão de temperatura. Foi algo simples para a gente poder entender, tá, galera, como é que funciona. Mas você pode aplicar coisas muito mais complexas aqui do que isso que eu vou demonstrar agora. Vou escolher aqui o dado, né? Eu posso escolher o dado, posso criar uma fórmula. Eu vou usar aqui a fórmula básica, né, de converter graus Celsius para graus Fahrenheit. Então qual é a formulazinha do grau Celsius para grau Fahrenheit? Eu posso usar o teclado aqui, eu posso ir digitando aqui também. Então eu vou botar aqui, seria o X vezes, né, que seria o grau, o X aqui no caso representaria o grau Celsius. O X aqui seria o grau Celsius, o X aqui vai ser a minha variável, que eu vou pegar aqui, por exemplo, o meu HR1, ó, eu vou vir aqui no meu Modbus Codesys, né, vou escolher aqui o HR1, que vai ser a minha temperatura em graus Celsius. Então eu vou botar aqui, ele vai ser o meu X, eu vou multiplicar ele, né, vezes, aí eu vou multiplicar por 9, dividir por 5, fecho parênteses, e aí eu ainda somo por mais 32. O que vai acontecer aqui? Eu vou ler um valor aqui em graus Celsius nessa variável, vou multiplicar por 9, dividir por 5, depois somar por mais 32 e ele vai me dar o resultado em graus Fahrenheit. Então, beleza. Agora eu vou dar um next. Essa aqui é a expressão inicial. Agora eu tenho que armazenar o resultado dela em algum lugar, né? Eu vou usar a minha outra tag que eu também criei. Aqui eu estou fazendo no mesmo dispositivo, tá? Mas eu poderia estar enviando isso para qualquer lugar, inclusive para outro dispositivo aqui. Se eu quisesse mandar isso para o Rock, ou para o Siemens, de repente para um cliente lá, para um dado em OPC UA, em MQTT, subir isso para outro, poderia estar mandando essa informação para N lugares. Mas vamos supor que eu vou pegar no meu segundo registrador, que é esse HR2, para poder armazenar. Então vou selecionar ele aqui, ó, ele bota aqui, ó, Destination Item. Então está aqui. E eu vou dar um next. Agora aqui, né, ele pede para me escolher qual é o trigger, se é o item, vai ser um trigger por tempo, vai ter uma variável para dar trigger. Eu vou deixar no item mesmo. Vou avançar e vou avançar. Vou deixar a atualização aqui a cada 1000 milissegundos e vou dar um finish. Perfeito. Olha o que eu criei aqui. Eu criei uma função, um pré-processamento de dados, onde eu vou ler um hold rest do meu dispositivo Modbus. Eu vou converter esse valor que vai estar vindo para mim, um valor de temperatura em graus Celsius, para um valor
em graus Fahrenheit e depois eu vou devolver esse valor convertido para um outro hold raster, né? É para o mesmo dispositivo, mas só para a gente poder visualizar. Perfeito. Já fiz isso aqui, tá ok. Vou salvar aqui minha aplicação, vou vir aqui em Save para deixar isso aqui salvo, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui minha aplicação do Codes para a gente poder visualizar isso. Eu vou pegar aqui o meu dado de graus Celsius e vou botar um valor nele, por exemplo, vou botar aqui 10, tá? E vou dar um Ctrl F7 aqui. Eu estou movendo, né, o valor 10 para esse cara. Ainda não vai ter nenhum tipo de modificação, porque eu ainda não estou conectado ao servidor aqui, tá? Porque a minha aplicação DataFit aqui não está rodando ainda, né? Ela está parada. Então ela só vai ter uma funcionalidade, né? Quando eu rodar a aplicação. Então vou botar aqui assim, ó. Deixa eu tentar diminuir aqui. Vou botar ela para rodar. Ó, Start. E vou pegar aqui. Vou botar o meu códice ali do lado para a gente poder visualizar. Start. Está inicializando. Quando ele conectar, a gente vai ver aqui, né, que vai sair esse triângulozinho aqui, vai ficar verdinho. Ó, está inicializando. Conexão. Não, ele está em... Calma aí. Acho que eu apertei 2 vezes, ele startou e caiu de novo. Está inicializando. Perfeito, agora ele startou, tá vendo? Aqui, ó, o meu servidor ficou verdinho, né? Tá conectado. E olha aqui o resultado. O valor aqui que eu botei em graus Celsius aqui em cima, né? Ele foi movido para o segundo registrador, que é a QW01, como 50. Então eu converti 10 graus Celsius equivale a 50 graus Fahrenheit, tá? Isso aí é a conversão básica, né? Ó, vou até abrir aqui uma calculadora de graus Celsius para Fahrenheit. Ó, 10 graus Celsius é igual a 50 Fahrenheit, beleza? Então vamos testar para ver se está funcionando mesmo. Vou botar aqui 20 graus Celsius. Na minha variável, né, meu registrador do CLP, ó. 20 graus Celsius aqui, converteu para 68 Fahrenheit. Claro, né, eu não estou com casa decimal, estou pegando um número só inteiro, então a vírgula, se tiver, ele não vai pegar, mas aqui por enquanto, ó, certinho, 68. Vou fazer mais a última. 100 graus Celsius, Ctrl F7 para atualizar, e vai pegar 212 Fahrenheit, ó. 100 graus Celsius, 212 Fahrenheit. Tá vendo, galera? Perfeito, né? Utilizei agora o nosso DataFeed OPC aqui como um Edge Computer, né? Um computador aí que faz pré-processamento e faz aí conversões pra gente. Posso estar fazendo muito mais coisa, tá? Depois eu vou mostrar outros exemplos para vocês, mas fica aí, né, a dica, criando uma conversão de temperatura. Então a gente, além de estar trocando dado, enviando dado entre dispositivos, eu também posso estar fazendo aqui, né, recursos aqui e tratando os dados aqui e gerando inteligência para o meu negócio, tá bom? Então é isso, acho que eu consegui concluir essa aula com sucesso, consegui trazer aquilo que eu desejava para vocês, tá? Se ficar alguma dúvida referente aí ao Drive Modbus, o motor de pré-processamento, fica à vontade para perguntar, tá bom? E é isso, nos vemos na próxima aula. Se puder, fortalece o vídeo com aquele like e compartilha ele com as pessoas que vocês sabem que gostam desse tipo de assunto, tá bom? Vocês vão me ajudar bastante a continuar com esse projeto. Um grande abraço, nos vemos na próxima aula. Até mais!